Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigno para mais um vídeo artigo. Hoje o vídeo artigo é especialíssimo para mim. Para mim ele é muito especial. É um vídeo artigo, vou trazer um artigo de uma pessoa que conviveu comigo por um bom tempo, foi minha orientanda, fez um TCC maravilhoso, depois seguiu vida acadêmica, hoje uma excelente profissional aí na Serra Gaúcha e vocês já vão saber de quem eu estou falando, tá bom? Olha só, o assunto é treinamento de força para mulheres. E aí, o bicho pega como? O que funciona e o que não funciona? Uma super meta-análise que eu vou trazer para ti e vai ser agora. Olha só, Thalita Molinari colaboradores, a melhor personal trainer da Serra Gaúcha, com certeza, junto com seus colaboradores, aí o grupo do Brasil, o pessoal que andou pela Austrália, falando sobre o efeito do treinamento de força em mulheres jovens e alguns moderadores, algumas variáveis que possam influenciar nessa resposta, né? Uma meta-análise com revisão sistemática, né? Publicada recentemente, 2023, fresquinho, numa super revista, Journal of Strength Condition Research. Então é o seguinte, ó, não é pouca coisa, minha gente, e vem comigo. Primeiro assim, ó, né? A gente sabe que a boa parte dos estudos são feitos com homens, né? E a gente tem valores subestimados, a participação dos estudos com mulheres nem sempre é tão grande, né? Aqui nós temos um dado que, na boa parte dos estudos, 39% apenas é representado por mulheres. Então, inclusive nas meta-análises também temos poucas meta-análises. Então, traz uma diferença aí que eu acho que é uma boa justificativa, né? Bem, o que é importante? Entender também que possivelmente, embora a gente, né, Homo sapiens, seres humanos aí somos muito semelhantes, nós temos boas diferenças, né? Aspectos hormonais, composição corporal. E quando a gente fala no treinamento de força, né, os autores aqui trazem alguns aspectos neuromusculares, principalmente em relação à fadiga, a percepção de esforço ser diferenciada, né? A dosagem de treinos diferenciadas, alguns aspectos anatômicos. Então, tudo isso faz diferença. Tá? E aí a pergunta é, até que ponto o treinamento de força tem alguma diferença, tendo como variáveis principais a composição corporal, a hipertrofia, a força muscular e a potência, ok? Então vamos lá, foi feito pelo Prisma e registrado pelo Próspero, né? Mulheres jovens, 18 a 35 anos, importante observar isso, e saudáveis, né? E que não estivessem envolvidas com procedimentos nutricionais nesses estudos. Além disso, doentes com algum efeito agudo ou crônico, condição aguda ou crônica, foram retirados. Estudos curtos com menores de 4 semanas também não foram incluídos nesta meta-análise, ok? A avaliação do risco de viés foi feita pelo ROB2, e a análise estatística utilizada a diferença média padrão, né? Onde se considerou um efeito pequeno até 0,5, de 0,5 a 0,79 médio e acima de ou igual de 0,8, um efeito de magnitude grande, ok? Então vamos lá. Importante ainda que os moderadores que foram utilizados foram o número de sessões, ou seja, a quantidade de vezes que a pessoa ia na semana com a duração do estudo, né? Então, 10 semanas, 2 vezes, são 20 sessões, então, total de sessões. O volume total, né? O volume semanal total, ou seja, quantas vezes por semana, quantos exercícios e quantas séries, né? E o pico de intensidade, ou seja, o percentual de um RM utilizado, para ver se deu diferença, ok? Encontrado 40 estudos, desses 40 estudos aí, sedentários e não treinados foram praticamente 3/4. Então, a gente vai falar aqui, embora a gente tenha pessoas treinadas, as principais respostas aqui estão destinadas a pessoas sedentárias e não treinadas. A grande maioria dos estudos, 87%, somente com força, 9% com estudos aeróbicos com força, ou seja, 6 estudos, um estudo que envolveu flexibilidade e força, outro pliométrico e força, ok? De mediana, 10 semanas de duração, o volume mediano também de 72 séries por semana, dos todos os exercícios, e a carga também em torno de 80% de um RM, ou seja, uma carga pesada aí para fazer 8, 10 repetições, uma carga bem interessante, ok? Quando avaliado o risco de viés, né, a parte metodológica do estudo, infelizmente, boa parte dos estudos tiveram alto risco, tanto na composição corporal, como nas avaliações de hipertrofia, 60% praticamente dos estudos,
94% com riscos na parte de avaliação de força e a parte de potência 36%. Então, metodologicamente falando, temos alguns problemas aí que precisam ser ajustados, né, para a gente poder ter mais certeza dessas conclusões. Vamos lá os resultados? Percentual de gordura, olha lá, percentual de gordura. Houve um efeito de redução significativo de menos 0,4, ou seja, um efeito de magnitude pequeno, não foi um grande efeito, tá? Comparado com quem não fez nada. Então, o percentual de gordura reduziu. Contudo, olha só que interessante, a gordura corporal total não teve efeito, não teve nenhum efeito. A gordura total manteve-se no transcorrer dos treinamentos. Quando foi se olhado os moderadores, né, o que se encontrou, né? No percentual de gordura, né, não houve, né, nem o total de sessões, nem o volume semanal, nem a intensidade, nenhum deles foi um moderador. Então, independente de como você faz os volumes, né, independente dentro do que aconteceu aqui, você teve resultados semelhantes. Quando a gente fala em massa corporal e massa magra total, que foi agrupado, tivemos 20 estudos, né, ou seja, hipertrofia, e também tivemos um efeito pequeno, ou seja, de 0,4. Houve efeito significativo, mas foi um efeito pequeno. Houve aumento de massa muscular com os treinamentos. Muito bem. Quando a gente olha para os moderadores, né, houve um moderador que teve efeito, que foi o número total de sessões, ou seja, a gente precisa de mais tempo para ter este resultado. Quem treinou mais tempo com mais sessões teve resultados melhores, ok? Enquanto que o volume semanal e a intensidade, o pico de intensidade não foram associados com ganhos de massa muscular. Quando a gente fala em força, aí sim nós tivemos um grande efeito de magnitude, 1,2, né? A força melhorou consideravelmente, né? E o volume, né? Dentro o volume semanal, ele teve efeito. Quem teve maior volume semanal teve um maior ganho de força, enquanto que o total de treinamento e a intensidade não teve. Tá? Depois eu faço meus comentários. Em relação à potência, houve um incremento médio de potência, lembrando que foi um treinamento de força tradicional, não foi um treino de potência, de 0,6, né? E também não houve nenhuma variável que foi moderadora nesta variável, ok? Então, vamos lá. Discussão, principais pontos aqui. Primeiro, né? Houve um incremento significativo da força e da hipertrofia muscular, né? Sendo que a hipertrofia muscular foi associada com o número de sessões e a força muscular com o volume semanal, certo? Isso, de certa parte, um pouco pensando na hipertrofia, ok, mais tempo, ok, mas quem sabe o volume semanal também fosse uma variável que pudesse explicar, o que é diferente. A gente encontra isso em muitos estudos com homens, desculpe, com homens onde o volume é importante. Então, na mulher, possivelmente o tempo mais prolongado seja uma variável mais importante. E, interessantemente, a força teve associação com o volume semanal e não com a carga, que também é uma resposta que normalmente em homens se encontra uma associação maior com a carga mais alta do que outra. Bem, algumas considerações se pode fazer, né? Logo os autores trazem alguma coisa. Outra variável, né? Não foi encontrada uma redução da gordura total, somente na variável percentual de gordura. E por último, né, o treinamento mostrou um incremento na potência, sendo que nenhuma moderadora registrou alguma diferença, ok? Então vamos lá. O que a gente ainda pode falar, né? Que os estudos combinados aeróbico e força não tiveram diferenças, não houve um incremento maior de nenhuma variável, né? Nem incremento, nem diminuição de gordura, por exemplo, né? E que a gente pode concluir aqui que os autores trazem que a redução do percentual está muito associada com o aumento da massa muscular. Isso é importante que a gente entenda, né, gente? Porque, veja bem, se você tem uma certa massa corporal, uma parte é gordura, parte é massa muscular, e outros componentes, obviamente. Se você mantém a sua gordura e você aumenta a sua massa muscular, percentualmente essa gordura diminuiu. Se você tem 80 quilos, 70 quilos de massa livre de gordura e 10 quilos de gordura,
E se você aumenta para 82, esses 2 quilos a mais fazem com que o percentual de gordura diminua. Então, efetivamente, a gordura corporal não foi reduzida com treinamento de força, mas sim, possivelmente, proporcionalmente, aumentando a massa muscular, o percentual caiu. Ok? Ainda, né, falando aqui de algumas diferenças e por que associar com maior duração a hipertrofia, provavelmente tem a ver com esse aumento de tolerância da fadiga, uma recuperação mais rápida da mulher, né? Então, possivelmente a hipertrofia possa ter essas respostas de mais volume, essas respostas de mais duração, tem a ver com esta capacidade que a mulher tem. Mas claro que isso aqui são sugestões baseadas em outros estudos, né? E aí quando ele fala em volume, a gente está falando volume aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês de novo, de 72 séries por semana. Isso pode parecer muito, mas na verdade, se nós pensar assim, são 8 exercícios com 3 sessões semanais, 3 vezes por semana, com 3 séries em cada exercício. Então você vai lá segunda, quarta e sexta, faz 8 exercícios e faz 3 séries de cada. Não é algo tão grande assim, e é um volume que é possível ser feito, aqui pensando no full body, corpo inteiro, é bem interessante pensar que temos respostas muito positivas com uma dose moderada. Não é uma dose baixa, mas também não é moderada, tão alta assim, né? Ainda, né, possivelmente em relação à gordura corporal, a mediana do IMC era uma mediana baixa, 22, IMC de 22, então nós não tínhamos mulheres obesas, então também a gente tem que cuidar, né, nessa nossa interpretação desses resultados, quem sabe com mulheres obesas o resultado seja mais efetivo, né? E mostrando que sim, o incremento na potência acontece, mesmo não sendo um treinamento específico, ele acontece na potência. Algumas limitações, alto risco de viés, como a gente falou antes, variabilidade dos métodos avaliados, as análises combinadas sempre se perde alguma coisa, estudos de curta duração, né, sem o controle de algumas variáveis, como por exemplo ciclo menstrual. Então tem limitações, como todo estudo tem, e que sempre se tenta minimizar. Então, por fim, né, com aplicação prática, como eu estava falando, pensar em 3 treinos semanais de full body, treinando 8 exercícios e 3 séries, você vai ter um bom nível de hipertrofia, né? Mostrando que a hipertrofia a longo prazo ela vai ter um resultado maior e você vai ter um aumento de força consistente nessas mulheres sedentárias, né? A potência também vem de carona aí, né? Produzindo bons ganhos então. Ok? Então, esse foi o estudo da minha querida Thalita, muito bem desenhado, muito bem escrito, recomendo a leitura, tá, gente? Então, temos aí um patamar legal, uma ideia legal sobre o que funciona para treinamento em mulheres, né? Pensando mulheres jovens, saudáveis, não obesas e sedentárias, né? Fora disso, a gente tem que ter cautela em extrapolar os resultados. Tudo bem? E deixa eu te dar um recadinho final. Acabei de lançar, está saindo fresquinho o meu curso de hipertrofia. O curso de hipertrofia que eu estava fazendo em tudo que era academia na região, agora está gravado, tudo em vídeo, 8 horas de vídeo, são 20 vídeos, 8 horas no total. Vai lá, entra no meu site, proftigno.com.br, tem as informações todinha, tem um linkzinho para tu comprar, adquire, leva lá para tua academia, passa para a galera, atualize a galera, tem muita coisa boa lá, eu espero que você curta. Tá bom? Valeu, um abraço e até mais.